Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém? Capítulo 14 de Josué, versículo de número 6 a seguir. Enquanto você encontra, quero louvar a Deus por retornar a essa igreja, nesse congresso, onde nós sabemos que Deus tem aprovado e nos dará vitória nesses dias. Quero agradecer ao pastor Matusalém, esse homem de Deus, nosso amigo. Quero agradecer, ser grato a Deus pela vida do irmão Erivelto, que tem sido uma bênção, tanto ele como a sua esposa, a Jaqueline, na minha vida, na vida da minha família, e que teve mais uma vez a coragem de nos convidar, e eu tive a coragem de aceitar o convite. Aí juntou a fome com a vontade de comer, né, irmã? Deus abençoe a vida desses irmãos, as irmãs do círculo de oração, esses jovens, aos pastores, pastor presidente, pastor Carlos Matias, Deus abençoe, aos companheiros aqui, pastor Antônio Carlos, pastor Anderson e os outros vários companheiros que nós temos aqui. Sempre é uma alegria poder estarmos cooperando aqui nesse campo. Capítulo 14, Josué capítulo 14, versículo 6 a seguir. Deus abençoe a irmã Ana, pastor Daniel, esse casal que ao longo dos anos tem sido também bênção na minha vida e no meu ministério. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades-Barneia a espiar a terra, e eu lhes trouxe resposta, como sentia o meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 40 anos, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal qual agora a minha força, para a guerra, para sair e para entrar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que os anaquins estavam ali, grandes e fortes, cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo, como o Senhor será comigo para expelir, como o Senhor me disse. E Josué abençoou a Caleb, filho de Jefoné, e Caleb abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom como herança. Não precisa abrir, capítulo 14 de Números, versículo de número 22. Todos os homens que viram a minha glória, os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz.
não verão a terra de que a seus pais jurei, até nenhum daqueles que me provocaram e verão a terra. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente possuirá a terra. Aleluia. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito. Podemos assentar. Queridos irmãos, a história de Calebe se assemelha muito com a história daqueles que um dia receberam da parte de Deus uma promessa que o tempo não pôde ofuscar. Esse homem que viveu em um tempo de crise, em um tempo de batalhas, quando Deus, por sua vez, resolveu confirmar a sua palavra que ele deu a Moisés, que ele deu a Abraão, a Isaque e a Jacó, que um dia removeria com o seu povo das terras do Egito e os levariam até a terra de Canaã. Deus prometeu aos seus servos uma promessa gloriosa. O tempo não pôde bloquear a promessa. Deus tomou o controle daquilo que ele havia dito. Só que a nação de Israel passou por um período de 430 anos dentro das cercanias do Egito, mas a promessa de Deus estava sobre eles. Como sempre há um tempo em que Deus faz a promessa, e há um tempo que Deus faz a promessa se cumprir, nós sabemos que Deus permite o seu povo passar por momentos de batalha, de aflição, de luta e de opróbrio, mas no tempo oportuno Deus confirma a sua promessa. Estamos aqui como igreja, sobre nós repousa uma promessa da parte de Deus. Quantos aqui tem uma promessa? Aleluia. Quantos aqui um dia ouviram Deus falar que algo grande te aguardava? Faz assim com a sua mão. Aleluia. Glórias a Deus. Subiu meu som aqui. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, me dê mais um pouco de retorno, por favor. E se puder, deixa do jeito que estava. Estava uma maravilha aqui. Se ficar mexendo, irmão, a gente toda hora tem que ficar parando. Então, vamos cuidar desse detalhe aí. Mas aqui, nós estamos debaixo de uma promessa. E essa promessa, ela vem no coração de alguém que confiou em Deus. Números 23, 19. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso, diria ele, não faria, ou falaria e não cumpriria? Lucas 24, 49. Jesus reúne os seus discípulos e diz a eles: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Promessa com base, promessa com estrutura. Quem está prometendo é o Pai. Quem está prometendo é aquele que fala e cumpre com aquilo que ele fala. Mas eu quero falar nessa noite, qual é a nossa postura como servos de Deus, como servas do Senhor, em meio à crise que cerca a igreja, mesmo sabendo que sobre nós repousa uma promessa. Eu poderia falar de diversas promessas nessa noite, mas a promessa que Deus tem para nós, vimos aqui sobre as igrejas que estavam nas cercanias da Ásia Menor, e a promessa que repousava sobre elas. E nós sabemos também que nós somos a igreja do arrebatamento, e sobre nós repousa uma grande promessa. Muitas promessas se cumpriram, mas quando o profeta Joel profetizou no capítulo 2, versículo 28 do seu livro,
Ele diz que nos últimos dias o Senhor vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Quando Deus derrama do seu Espírito, Deus não está simplesmente derramando do seu Espírito para alguém sair saltando dentro da igreja. Pode acontecer, e nós que somos pentecostais, nós gostamos desse movimento. O Espírito Santo, quando ele vem sobre a igreja, ele nos desperta, ele nos aviva, ele nos leva para uma dimensão completamente espiritual. E é exatamente esse Espírito Santo que nos impele ao campo de batalha, que nos leva a guerrear. Um crente sem a ação e a dinâmica do Espírito Santo, ele é estático, canta, mas não acontece nada quando ele canta. Prega, mas não há uma ação, não há um movimento do Espírito quando ele prega. Agora perceba bem, nós estamos nos últimos dias, estamos vivendo as últimas horas da igreja, e os irmãos escolheram um tema, e esse tema é sugestivo, mas eu quero falar nessa noite, em meio às batalhas que nos cercam, em meio às guerras que estamos enfrentando, qual é o Espírito que movimenta em nós? Qual é o Espírito que age sobre a nossa vida? É o Espírito de escravo, porque nós vamos ver, segura aí porque você vai entender qual é o Espírito de escravidão que Caleb precisou se libertar dele. Qual é o Espírito que opera sobre a vida de alguém que está dominado pela escravidão do Egito, para passar a ser servo daquele que domina sobre ele? Qual é a mentalidade? Êxodo capítulo 6, versículo 9, quando Moisés chega para o povo e diz: o tempo da liberdade chegou. Deus manda Moisés libertar o povo. Sabe qual era a mentalidade desse povo? Que viveu 430 anos dentro das cercanias do Egito, 430 anos de história. Eles adquiriram uma mentalidade de escravo. Por quê? Viram os pais dizer: sou escravo, vivemos uma vida de escravo. Os avós, a geração que veio antes dele, sofrendo no Egito, sendo subjugados pela mão de Faraó, e a mentalidade de escravo perseverava sobre eles. Somos escravos, nossos pais foram escravos, vivemos uma vida de escravo, somos subjugados por Faraó. Mas a Bíblia diz que eles não quiseram ouvir a Moisés por causa da ânsia do Espírito e da dura servidão. Por quê? O que dominava eles era o espírito de escravidão, o espírito de medo, o espírito que repousava sobre eles era o espírito de covardia. E Deus não nos chamou, Deus não nos deu o espírito de covardia, Deus nos deu o espírito de poder, de autoridade, para entrar, para sair, para decretar a derrota do inferno. Então, meu irmão, não seja tímido, levante a cabeça nessa noite, porque Deus te chamou para conquistar. Pega na mão de quem está do teu lado e diga: Deus não te deu espírito de covardia, Deus te deu espírito, aleluia, de vencedor. Eu não estou pregando aqui para um povo derrotado, eu estou pregando aqui para gente vitoriosa. Levante a sua mão e adore ao Senhor. Já fomos libertos da escravidão do Egito, o jugo foi quebrado, aleluia, o Egito ficou para trás, Canaã é logo ali. Aleluia. Quando eu li esse primeiro texto, irmão Cristiano, algo encheu a minha alma. Mas quando eu li o segundo texto, algo despertou dentro de mim. Por quê?
A Bíblia está dizendo: para os rebeldes, para os que não perseveraram, perderam uma herança. Agora, olha que coisa tremenda. Mas em Caleb havia outro espírito. Aleluia. Enquanto alguém se rebelava, enquanto alguém brincava com as coisas de Deus, enquanto alguém não perseverou em seguir ao Senhor, em Caleb havia outro espírito. E qual é o espírito que operava em Caleb? O espírito de conquista. Aleluia. Você pode pegar na mão de quem está do outro lado e dizer: Deus te chamou para conquistar. Deus não te chamou para ficar no andar de baixo. Deus não te chamou para ficar vivendo com a mentalidade de escravo. Sou escravo, não posso, não vai dar certo, não tem jeito. Deus te chamou para ser vencedor. Nada vai te parar, nada vai te deter. Coisas grandes te esperam. Eu vou dar um minuto para você adorar. Levante a sua mão para cima e adora. Lava cheia. É tempo de conquista. Levante-se, conquistador. Levante-se. Deus tem vitória para a tua vida. Deus tem vitória para a tua história. Há o poder de Deus aqui nesta noite. E Deus te chama para viver um tempo novo, para viver um tempo de vitória. Abre a tua boca e adora. Aleluia. Que o Espírito que operou em Caleb, aleluia, venha ser despertado em nós nessa noite. Aleluia. E quem era Caleb? Caleb representava a classe daqueles que confiaram em Deus. Fazia parte daqueles 12 espias que, quando Moisés fez a promessa, Deus falou através de Moisés: Israel vai sair das cercanias do Egito, param em um lugar chamado Gilgal. Foi a primeira parada de Israel na saída do Egito. O Egito ficou para trás, o jugo de Faraó ficou para trás. Eles celebraram a Páscoa. A Bíblia, quando a palavra Gilgal significa círculo, ou dar uma volta, vou traduzir para você entender: lugar de restituição, lugar de restauração, lugar de devolução daquilo que foi perdido. Tem uma tradução da palavra Gilgal que me chama a atenção, que significa rolar uma pedra. Está indicando que Deus estava rolando para longe o opróbrio do Egito. Egito nunca mais, Egito ficou para trás. Um dia Jesus foi naquela cruz do meio, deu um prato de vitória. Eu e você eram escravos do Egito. O véu do templo se rasgou, a porta se abriu, Egito ficou para trás. E o diabo não vai me prender no Egito, porque eu sou vencedor. Cai por terra hoje a igreja vencedora. Quem tem mentalidade de escravo não crê em nada. Quem tem mentalidade de escravo não adora. Quem tem mentalidade de escravo só vê o tamanho do gigante. Mas quem venceu a mentalidade de escravo e tomou posse de um espírito de vencedor, está dizendo: irmão liberto, ninguém vai me parar. Sai da minha frente, Satanás. É a minha hora, é a minha vez.
cão. Dá-se a entender, quando fala de cão, está falando de um animal bravo, que morde, que causa medo, pavor. Mas existe uma coisa tão tremenda no cão, com respeito ao seu dono, que se chama fidelidade. Quando Caleb, a palavra Caleb significa cão, significa fidelidade. Sabe o que está dizendo? O tempo não bloqueou a promessa. O mesmo Caleb que foi fiel lá é fiel a ti. Aleluia. E a Bíblia diz: ser fiel até e dar-te-ei. Deus é tremendo para quem quer permanecer fiel. O vento passa, ele está fiel. A guerra veio, ele é fiel. Cai um do lado, cai do outro, mas Caleb permanece fiel ao Senhor. Cadê os crentes fiel aqui, Calma Grande? O céu vai tremer, a terra vai tremer esses dias aqui, porque Deus está despertando um povo para pisar na cabeça do diabo e dizer: é a minha hora, é a minha vez, ninguém vai te parar. Levanta a cabeça, levanta a cabeça. Você pode segurar bem firme na mão de quem está do teu lado. Dá uma chacoalhada nele e diga: receba nessa noite espírito de conquista, espírito de vencedor. Aleluia, aleluia. Não tem derrota para quem venceu o Egito. Não tem derrota para quem venceu a mentalidade de escravo. Não tem derrota. É tempo de conquista. Prepara para ver Deus quebrar cadeias e te dar vitória. Mas em Caleb havia outro espírito. Quando eu li isso, irmãos, analisei o tempo que nós estamos vivendo. Analisei as igrejas, pregadores, pastores, ministérios, e veio uma pergunta na minha mente: qual é o espírito que está nos dominando? Tem gente que o que domina ele é o dinheiro. Tem gente que o que domina ele são títulos, honrarias humanas. Mas ainda tem gente no nosso meio que tem espírito de conquista. Mas conquistar o quê? Conquistar primeiro uma vida cheia do Espírito Santo. Aleluia! Porque um crente cheio do Espírito, ninguém para ele, ninguém o detém. Caleb se libertou do espírito de escravidão. Diga comigo: Caleb se apossou do espírito de vencedor. Aleluia. Mas para isso é necessário experiências na guerra. Ele está exigindo algo que lhe pertencia. Na altura do capítulo 14, ele vai passar a sua vida em vistoria, vai ver o trajeto que ele percorreu, porque Israel sai do Egito, celebra uma Páscoa, passam por Gilgal, e o endereço de Israel é Canaã. Só que para chegar em Canaã, a Bíblia diz que Moisés enviou quantos espias? 12 espias para espiar a terra.
eles vão e param em um lugar chamado Cades Barneia. Cades Barneia ficava um monte. Quando olhavam para trás, viam o Egito. Quando olhavam para frente, viam a terra de Canaã. Cades Barneia significa lugar de decisão, encruzilhada. É por isso que a Bíblia se prepara Israel para encontrar-se com o Senhor teu. Vou traduzir, sabe o que Deus está falando? Estou te esperando na próxima esquina. Aleluia. Tem mistérios para ser revelado. Aleluia. Quando eles olham para trás, se a mentalidade de escravo vai te dar normas, ordens, eles vão dizer: é melhor voltar, é melhor ficar no Egito. Quando olham para frente, eles veem a terra de Canaã, terra larga, espaçosa, ali manava leite e mel. Precisava de quantos homens para segurar um cacho de uva? 5. Um cacho de uva. Eles viram a novidade da terra, terra boa. Eles viram a grandeza da terra. Sabe o que me chama a atenção, irmão? É a nossa responsabilidade nesse contexto. Porque tem um povo que está aguardando por uma palavra que sai da nossa boca. Tem uma geração aí que está aflita. Tem uma igreja que está precisando ser curada. Tem pastores que estão precisando ser restaurados. Tem pregadores que estão precisando voltar ao primeiro amor. Porque o que a gente está vendo, irmãos, é o tempo, nós avançamos do carro na vida, é o tempo das facilidades. O que me preocupa é o tanto de seguidores que eu vou ter. Ontem meu menino estava falando, surgiu mais um negócio aí, não sei como que fala. Tem Instagram, tem não sei o que, mas agora uma rede social. Surgiu mais uma agora. Ele até falou o nome. Eu falei assim, isso é prato cheio para quem quer aparecer. Não vou repetir. Isso é prato cheio para quem quer aparecer. Mais uma oportunidade para o meu nome crescer. Mais uma oportunidade para eu chamar a atenção. Mas quem tem espírito de Caleb está procurando um cantinho no quarto, porta fechada, joelho no chão, céu aberto na terra e revelações descendo aqui embaixo. É melhor ser tocado por ele, é melhor ouvir ele dizer: eis que estou contigo todos os dias. Tem gente que você procurar, irmão, toda hora tá na rede social. É foto daqui, é foto dali, é foto com óculos, sem óculos, multidão, aeroporto. E na intimidade, Cristiano, né? E sozinho não, céu como testemunha. E o lugar que você está, ninguém está vendo, mas o céu está vendo. Fala para quem está do teu lado assim: precisamos voltar para lá. É porque vai ser lá que Deus vai despertar em nós espírito de Caleb. Aleluia! Aleluia! Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus. Aleluia! Aí o camarada vai lá, 50.000 seguidores, 1 milhão posta lá. Mas e a intimidade? E o inferno, será que conhece eles? Eu sei quem é Jesus, conheço Paulo, mas vós quem sois? Entende por esse lado. Só que em contrapartida tem alguém em desespero.
precisando de uma palavra de um Caleb, precisando de ouvir o que pode ser feito para mudar as coisas. É por isso que eu creio que Deus vai abater com muita gente grande e vai levantar uma geração de gente simples, sem título, sem nome, sem anel no dedo, mas cheio de autoridade, liberto do espírito de escravidão e cheio de autoridade para dizer: essa terra é nossa, essa terra nos pertence. Entraram na terra, andaram sobre a terra, viram a novidade da terra e voltaram para um povo que estava esperando e disseram: olha, nós vimos a terra. Na verdade, a terra, Silas, é boa, larga, espaçosa, lá mana leite e mel. Porém, lá tem gigante. A terra devora os seus moradores. Lá tem serpente. Sabe o que diz a Bíblia? Que ocorreu no coração daqueles que estavam na expectativa. A Bíblia diz que conseguiu enfraquecer o coração de muitos. Só que no momento do caos, que a mentalidade de escravo impera, aparecem dois homens. Quem são eles? Josué e... nós também estivemos lá. Aleluia. Andamos sobre a terra. A terra é boa, larga, espaçosa, mana leite e mel. Na verdade, nós vimos lá, tem gigante, os filhos de Anak. Só que tem um negócio: se o Senhor se agradar de nós, levante a sua mão direita, por favor. Diga bem alto comigo: se o Senhor se agradar de nós, nós vamos dominar os gigantes, pisar sobre a terra, tomar posse daquilo que é nosso. Gigante não para quem tem espírito de conquista. Gigante não para quem tem autoridade para dizer: o meu Deus
espírito de vencedor. Receba nessa noite autoridade para dominar o gigante. Receba nessa noite a graça que opera. Receba nessa noite. Cava grande está debaixo da glória. Aleluia, aleluia. Deus está mudando o coração de crentes aqui hoje. Gente que entrou desanimado vai sair daqui para pisar na cabeça do diabo. Gente que entrou aqui pensando que perdeu a guerra, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Faraó caiu por terra, o Egito ficou para trás. Pisa na terra, toma posse da terra. Você sabe o que o Senhor me falou. Você sabe o que foi me prometido. Aleluia. Isso é gente convicta. Você sabe que eu estou debaixo de uma promessa. Você sabe que eu já fui liberto da mentalidade escravo. Me dá essa terra. Essa terra é minha. O tempo passar sem reagir, vamos ser mais uma turma de frustrado no caminho. Mas se nós entendermos que é a nossa hora, que é a nossa vez, não virá outra geração de crente, nós somos a última. Então sobre nós repousa uma promessa. E a maior de todas é o arrebatamento. Vai cancelar com tudo enquanto é luta. Vai nos levar para a glória. Mas uma das maiores, pastor Anderson, é o grande derramar do Espírito. Diga para quem está do teu lado: eu quero. Vou pagar o preço por isso. Diga agora: porque eu sou uma arma nas mãos de Deus. Eu quero avivamento. Eu preciso de avivamento. Antes do soar da trombeta, Deus vai abrir o lacre do céu e vai derramar no céu o Espírito. A igreja será impactada pela glória de Deus. Mas por que é que vai acontecer o último avivamento? Porque é uma necessidade. Segundo, porque a igreja precisa ser curada. Terceiro, porque o pecado tem que ficar porta fora. Quarto, paralítico vai voltar a andar nos corredores das nossas igrejas. Cego vai voltar a ver nos nossos cultos. Você está sentindo alguma coisa de Deus aí, meu irmão? Opa! Eu estou sentindo um arrepio na espinha aqui. A carne parece que vai soltar nos ossos. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo dizendo: quem fala aqui sou eu. Quem age aqui sou eu. Quem domina a sua vida sou eu. Caleb andou sobre a terra, pisou sobre a terra. Deixa eu só citar pelo menos 3 coisas que aconteceram na vida de Caleb e vou aplicar e nós vamos encerrar. E eu vou orar pela sua vida.
Qual é o espírito que operava em Caleb? Por que a Bíblia diz que em Caleb havia outro espírito? Fala para quem está do teu lado aqui. Fala para quem está do teu lado. Em Caleb havia o espírito que operava na promessa. Creu na promessa. Primeira coisa que Caleb fez foi acreditar na promessa. Quantos aqui tem uma promessa? O Espírito de Deus vai te erguer nessa noite, vai te colocar na posição de vencedor, e você vai voltar a acreditar na promessa. Mas a promessa é grande. Mas o Deus que te fez a promessa é maior do que ela. Quer saber o tamanho do Deus que te fez a promessa? Para você nunca mais deixar o espírito de escravo dominar. O Deus que te fez a promessa, Isaías capítulo 40, versículo 12, diz que o Deus que te fez a promessa mede as águas da terra com seus. É grande ou não é? O mesmo capítulo 40, versículo 22, diz que ele está assentado sobre o globo terrestre, meu Deus, cujos moradores da terra são para ele como gafanhoto. É grande ou não é? Então descansa. Então creia. Vai acontecer um reboliço à sua volta. Deus vai trazer à existência coisas que ainda não existem. Deus vai te movimentar debaixo de uma glória sobrenatural. Caleb creu na promessa. Agora escuta. Segunda coisa, Caleb perseverou. Tem gente, pastor Daniel, que não pode passar um vento, doutor, e já sai do lugar. Por isso que a Bíblia diz: eis quem viu sobre vós a promessa de meu Pai. Só que toda promessa ela vem condicionada. A promessa de quem? Só que ele diz assim: ficai. E nós temos dificuldade de permanecer. Temos dificuldade de perseverar. A palavra perseverar significa permanecer firme sem mudar. O vento está soprando, a palmeira vai descer lá embaixo, mas o vento vai passar e ela vai voltar para o seu lugar de origem. Olha para quem está do teu lado: esse crente tem que ser teimoso, enjoado. É igual menino que agarra a saia da mãe, teimoso. Eu quero me dar, não tem, mas eu quero. Eu vou te bater, pode bater, mas eu vou espernear, eu quero. E não tem pai, não tem mãe que não resista. O filho teimoso, o filho quer, uma hora tem que dar. E nós temos que ser assim, irmão. Tem dia que o céu está nublado, tem dia que a luta está travada. Deixei uma esposa em casa ontem, ela saiu do hospital debaixo de uma infecção terrível. Mas como eu não sou bom, eu já acionei logo um exército para me ajudar. Gente que tem espírito de Caleb. E o diabo dizia: você não vai poder pregar. Só que Deus é tremendo, irmão. A minha esposa ia ficar mais 5 dias no hospital. A minha família entrou debaixo de uma batalha, porque há 4 meses atrás eu perdi um sobrinho que deu uma infecção e foi se complicando, atacou os rins, e a minha esposa, os rins dela estava debilitado também. E eu passei noite sozinho não, o céu estava lá dentro daquele quarto.
orando. Aí ontem ela foi transferida para outro hospital, porque onde ela estava não tinha condição. E eu aqui, 6 horas da manhã eu já estava lá. Só que nessa hora o diabo vem, você ainda vai orar? Você ainda vai crer? Eu digo, vou, porque eu não preciso ver para crer, eu ando por fé. Aí ontem a minha irmã, eu vou ficar com ela lá, você pode ficar tranquilo, resolva as suas coisas. E partiu para o hospital, só que eu estava na oração. Ela me abençoa aqui do meu lado. Ela me liga, acabei de fazer um ultrassom. Falei, e aí? A médica disse que não vai ter necessidade de ficar aqui no hospital. Falei, você é medicado em casa. Aleluia. Daí a pouco está minha esposa maravilhosa chegando, e eu dando glória a Deus e dizendo, o meu Deus é fiel, Ele cuida. Aleluia. Hoje já estava melhor. Aleluia. E eu acredito que amanhã vai estar ainda melhor. Irmãos, o que Deus quer fazer conosco é nos levantar desse marasmo, dessa frieza, dessa vida de rotina. Todo dia Faraó, todo dia Egito, todo dia escravidão. Deus está falando, chegou a hora de conquistar, chegou a hora de tomar posse. Ele perseverou. E é aqui que eu queria chegar. Diga comigo, o tempo não bloqueou a promessa. Temos 3 inimigos no trajeto. Primeiro, Satanás, que é um estrategista de guerra milenar, e nós sabemos que ele é o nosso inimigo. A carne que não se converte. Só que às vezes a gente esquece do terceiro, que para mim é um inimigo terrível, que é o fator chamado tempo. Nós somos uma geração imediatista. Eu quero é para agora. Eu não tenho paciência para esperar. Aí aparece um Caleb e vira assim, Josué, chegou a minha hora. Essa terra é minha. Olha que coisa linda, irmão. Há 45 anos atrás eu pisei nela, coloquei ela aqui, ó. 40 anos eu tinha quando Moisés me fez a promessa. 45 anos se passaram e eu estou aqui. A força que eu tinha lá, eu tenho ela aqui agora. O mesmo vigor de 45 anos, eu tenho ele agora para entrar, para sair, para tomar posse daquilo que é meu. Levante a tua mão que eu quero profetizar sobre a sua vida. Não é que está demorando, é no tempo de Deus. E Deus vai te dar força agora para resistir o tempo. Porque a vitória está chegando. Creia! Abra sua boca e adore a Ele. Exalte a Ele. O tempo não pode bloquear a promessa. Levante-se, conquistador. Toma posse daquilo que é seu. Nada vai bloquear aquilo que Deus falou. Passava, via um Caleb envelhecendo, mas a promessa não. Não estava cansado de esperar, porque ele tinha vigor. E o diabo olha e diz assim, agora ela vai recuar.
Agora ele vai desistir. Só que ele esquece que em nós há o mesmo Espírito que operou em Caleb. Eu quero a minha vitória. Eu quero o meu milagre. Escuta bem. O Brasil está cambaleando como um bêbado. Os políticos estão batendo cabeça. O diabo está ditando ordens e eles estão aceitando aquilo que o diabo está direcionando. O mundo está debaixo de um desafio tremendo. Muitos líderes perderam a visão daquilo que é espiritual, estão mais ligados naquilo que é material, dinheiro, fama, cadeira, título e outros pormenores. Só que tem uma coisa: o Deus que nós servimos não perdeu o controle de nada. O Deus que nós servimos, Ele ainda está sentado em um trono de glória. Ele diz que comanda que sou eu, quem manda sou eu, quem faz sou eu. E Deus vai sacudir a terra. Deus vai trazer um avivamento. Deus vai nos despertar para uma vida cheia do Espírito. Aleluia! Aleluia! É glória! Aleluia! Ele não abriu mão daquilo que era dele. E agora, eis que o Senhor, diga comigo, e agora, eis que o Senhor me conservou em vida para tomar posse daquilo que é meu. Aleluia! Olha o que Caleb disse aqui: o Senhor me conservou em vida, o Senhor me guardou. Agora é a minha hora, agora é a minha vez. Dai-me essa terra. Oh glória, oh glória. A morte não vai te parar, o inferno não vai te parar, a sepultura não vai te parar. Deus está te dando vida para você conquistar aquilo que te foi prometido. É seu. Anda de pé. Segura na mão de quem está do teu lado. Segura firme na mão de quem está do seu lado. Há uma presença gloriosa dentro dessa casa. Há um mover de Deus envolvendo as nossas vidas nessa noite. Há uma presença de Deus dominando a nossa vida hoje. Há uma graça nos sustentando dentro dessa casa. O diabo está querendo te diminuir. Talvez a palavra que alguém falou te trouxe tristeza e te abateu. Mas eu vim aqui como Caleb nessa noite para te dizer: aguenta firme, a terra é boa, a promessa é grande, está chegando um tempo novo. Abre a tua boca e adora. Feche os seus olhos. E me cantarei barraia. Ei, me caramaia, suria magai. Olha o que Deus está fazendo aqui dentro dessa casa. Deixa entrar na porta até o altar. O Espírito de Deus vai te envolver agora. Uma glória soberana descerá sobre a sua vida. Deus te enche agora do Espírito de autoridade, do Espírito de conquista. Prepara para tomar posse. Pastor, pelo Cristiano Jesus.
esposa que alcançou uma grande vitória, mas eu quero profetizar sobre a sua vida. Prepara para o culto de ação de graça, prepara para contar milagre. Cadeias estão sendo quebradas aqui hoje. Uma bacana área, olha aí, tem glória aí. Cadê aquele irmão que louvou aqui? Vem aqui louvar com o mesmo hino. Capa grande está tremendo. Alabaxera, olha aí, canara, bacana área. Adore, adore, adore. Solte a mão dele, solte a mão dela. Levante as duas mãos para cima agora. Levante bem alto agora. Eu quero ver a sua mão lá em cima. Sabe que Deus está mandando te falar aqui? Prepara para dominar o gigante. Prepara para pisar na cabeça do diabo. Prepara, prepara, prepara para tomar posse. Continua com a mão para cima. Pode soltar o playback. Enquanto o irmão estiver louvando, você vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer isso aqui, ó. Pisa na terra. Toma posse daquilo que é céu. Diga, diabo, eu não abro mão da minha vitória. Pega, pega.
do seu lado e começa a orar. Tem cadeia sendo quebrada, tem milhões sendo destruídos agora. Eu sou que me anda lá na raia. Ele tranquilo a cheia. Remadura que andou na bagaceira e caia. Laço de campo que me anda na séria. E pouco me dá na canto na raia. A minha glória está nesse lugar. Ela chacabou e a sua. Cerquei esse lugar com a minha presença. Ela chacabou a séria. Preparai os vossos corações, porque eu te parei nesses dias. Eu tremendo, a minha glória envolve essa casa, e o meu espírito enche vidas agora. Não solte, eu vou deixar você ministrar sobre alguém que está do seu lado. Precisamos ser libertos do espírito de escravidão, da mentalidade de escravo no Egito. Ora por ele, clama por ele. É glória! Espírito de vencedor, espírito de conquista. Faça por você o milagre que você precisa. Fala com Deus aí agora. Essa bênção é minha. Eu não abro mão daquilo que foi me prometido. Eu quero meu marido servindo. Eu quero a minha esposa liberta. Eu quero os meus filhos servindo. Pode falar com ele aí, pode falar. Esse é o culto do choro. Esse é o culto das lágrimas. O diabo queria prender tua mente no Egito, mas o Senhor está dizendo: tem espírito de Caleb, espírito de vencedor. Deus está trazendo na sua mão aquilo que Ele te prometeu. Um tempo novo vai chegar. Aleluia. Tem uma mão soberana do mundo. Tem um Deus tomando controle daquilo que Ele te prometeu. Tem um Deus que não te perde de vista. Vocês vão ver o que Deus vai fazer aqui amanhã e depois. Traga ela aqui, irmã, por favor. Traga ela aqui. Aqui, ó. Você aqui. Abraça com ela. Olha aqui para mim. Um sentimento de perda queria dominar a sua alma para sempre. Mas o Espírito de Deus está me mandando lhe dizer: hoje Ele cancela toda a depressão, toda a angústia, toda a tristeza. O que te espera não é um quarto escuro. O que te espera é um lugar de cantar, de cântico, de alegria. Prepara, porque eu estou mudando tudo lá. Eu ouvi a tua oração hoje pela manhã e te digo, filha, eu cuido do
descansa. A tua família está na palma das minhas mãos. Eu prometi um dia salvação, e eu te digo: descansa, porque está comigo. Descansa, porque mal atendo é ficar por aqui, Erivelto. Deus está fazendo coisas tremendas aqui. Deus está te entregando uma igreja nova, pastor. Deus sabe o tamanho da batalha que tu estás enfrentando, e Ele manda te dizer: estou te entregando uma igreja nova. Vou te provar por esses dias que eu sou contigo, e quem te trouxe para cá fui eu. Prepara para ver quem foi embora voltar, e prepara para ver eu curar os soldados feridos que permanecem nesse lugar. A minha mão é sobre ti, e eu cuido daquilo que tu entregastes para mim. Assim diz o Senhor. Aleluia. Eu já vou entregar o microfone, mas faz assim com sua mão. Diga para o inferno ouvir: o espírito de conquista. Não, mais forte para tremer o inferno. O espírito de conquista dominou a minha mente hoje, o meu coração e a minha alma. Agora dê um abraço de quem está do teu lado e diz assim: ninguém para a nossa história.